Boa noite, meus irmãos, meus amigos, da Casa de Oração Bezerra de Menezes, Cobem. Esta é a doutrinária e o tema é Suicídio sem dor, isso existe? Foi esse o tema que o Departamento Doutrinário da Casa nos incumbiu de realizar nessa noite. Então vamos iniciar fazendo a nossa prece, pedindo ao Senhor Jesus, que é o Mestre do Amor, o Senhor de toda a luz que ilumina esse mundo, que os anjos do bem, responsáveis pela evolução do nosso planeta Terra, possam estar conosco para tratarmos este assunto com serenidade, com propriedade, de forma a edificar, esclarecer e consolar todas as almas envolvidas neste assunto. Que Deus, na sua infinita misericórdia, abençoe, ampare e socorra cada um de nós em suas necessidades. O tema central do mês na Casa de Oração é valorizando a vida apesar das dificuldades. Daí ter sido incluído esse tema, suicídio sem dor, isso existe? É uma pergunta. Eu vou começar já respondendo. Não existe suicídio sem dor. No entanto, não podemos julgar o destino de cada um. Vamos ver isso lá em um dos itens de O Livro dos Espíritos, que cada caso é um caso e só Deus tem os antecedentes, os consequentes, os méritos e os desméritos de cada um para aplicar a corrigenda necessária à evolução de cada um. No entanto, todos têm uma dor em comum, que é a decepção. A decepção de pensar que poderia se livrar da dor, da angústia, da ansiedade, da vergonha, do que for, e ver que se aqui é difícil, ter na matéria que abafa as sensações, as percepções, no plano espiritual tudo é muito mais intenso, porque o perispírito é um corpo muito mais plástico, muito mais sensível, muito mais eletromagnético do que o corpo físico. Esse assunto, inclusive suicídio, foi tratado ano passado, acho que em 2018 ou em 2019, na nossa Casa de Oração, com o casal Iris e Cláudio Sinotti. Foi um dia inteiro, uma manhã inteira desse assunto. Eles trouxeram estatísticas alarmantes. Essas estatísticas são tão alarmantes que, comparado com o da pandemia que hoje assola a Terra, era muito mais doloroso o quadro. Foi um seminário que muito me impressionou. E eu trato deste assunto, o suicídio, com muita cautela e pedindo a Deus muita proteção, porque, para mim, é dos assuntos mais sérios da doutrina, se não o mais sério, só perdendo para o aborto. Porque são duas negações à vida. A própria lei de conservação, que é uma das leis morais que regem a vida moral do ser humano, sua relação consigo, com o outro e com Deus. Então, é um assunto que precisamos tratar com muito amor e com muita seriedade, com a severidade, mas com a suavidade, para não turbar mais os corações sofridos, doridos e turbados. Eu sempre gosto de falar da nossa bibliografia, porque em 40 minutos, 45, 50, você faz pinceladas dos assuntos. E algumas pessoas se interessam. Então, eu vou começar lendo ou estudando um texto de Camilo, no livro Discernimento e Vida. Mas podemos estudar isso também em O Livro dos Espíritos, nas questões 943 a 957. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, de Bem-aventurados os Aflitos, né? São os itens de 14 a 17, o suicídio e a loucura, e o item 25, a melancolia. E podemos também aprofundar este assunto do suicídio no que nos informa Ernesto Bozano na obra A Crise da Morte. Bozano, para quem não sabe, foi um contemporâneo de Kardec, um estudioso da imortalidade. Então, o suicídio é a suprema negação da vida. É o ato de rebeldia mais perfeitamente caracterizado com uma atitude anticrística. Coisa séria.
O suicídio, ou também chamado de autocídio, apresenta várias nuances de desfecho, bem como várias causas de procedência, embora no fundo de todas as causas esteja a inconformação, a inadaptação e a cisão da criatura com seu Criador, porque Deus é imanente, está sempre conosco, mas nós nos desligamos dele. Ele não nos abandona, como Cristo também não, mas nós podemos fazer essa cisão, desconectar, desligar. O aparelho está lá, mas a gente desliga, então não conecta. Em todos os atos de suicídio, vai exigir depois um esforço perseverante de reajuste celular, molecular, vibracional e mental. Vai exigir um esforço persistente e meticuloso para o reparo dos danos que vão ser causados nos diversos veículos de manifestação da essência espiritual. Nós sabemos que estamos no plano físico nós temos o corpo físico. Mas esse corpo físico foi modelado pelo corpo que preexiste e sobrevive à morte, que é o perispírito. Quando lesamos o corpo, devido aos vasos comunicantes, lesamos o perispírito. Dependendo da intensidade da lesão, e a profundidade de quantas camadas foram atingidas, mais tempo para fazer essa recuperação. Então, não existe suicídio sem dor. Porque, por qualquer meio que se utilize a criatura para destruir o corpo físico, todos os demais veículos integrantes do perispírito permanecem vivos e lesados devido à inter-relação que há entre os diversos veículos de manifestação do espírito. Não se destrói a energia. A energia se transforma, se represa, se modifica, se canaliza, mas não se destrói. E o corpo perispiritual é um corpo eletromagnético. Então, ele é indestrutível nesse sentido, que na realidade perene só o espírito. Mas este veículo, enquanto o espírito não é puro, que precisa de um corpo de manifestação, o perispírito, deformado, adoentado, lesado, ele vai sobreviver. Não tem como se desfazer dele, como se desfaz do corpo físico. Causas que levam a este ato. São muitas as causas. O suicídio pode ter, assim, causas sociais, morais, sentimentais ou distúrbios orgânicos. Mas em qualquer dessas circunstâncias é a alma rebelde que diz não a Deus e à vida. Como causas sociais, nós encontramos a perda de bens, pessoas que não suportam empobrecer da noite para o dia, a traição, né? Aquelas paixões enseguecidas que faz o feminicídio, né? O feminicídio, matar as mulheres, situações econômicas insustentáveis, ingratidão, o estelionato, a pessoa que amanhece da noite para o dia, alguém falsificou e levou tudo seu e ele não aguenta. Como causas morais, estão as imperfeições que o próprio espírito rebelde ainda carrega, como o ciúme doentio, carências e complexos, apego excessivo a um parente ou amigo, compreensão equivocada da lealdade. Ah, meu marido morreu, eu tenho que morrer atrás. Da dignidade, do patriotismo, ou incompreensão de onde cabe ao ser exercer o seu papel, se no mundo material ou no plano espiritual. Lá no Evangelho tem que algumas pessoas querem morrer e aí querem parecer heróis e se alistam para a guerra. Mas o pensamento íntimo dele não é ajudar a pátria. Ele quer morrer e, como não quer ter o suicídio diretamente, tira uma de patriota e pelo patriotismo vai morrer. Mas é um equívoco, porque ninguém pode enganar Deus nas intenções. Podemos nos enganar e enganar o mundo, mas a Deus ninguém engana. Como causas sentimentais, encontramos o exemplo clássico da experiência do casal Romeu e Julieta. O grande equívoco e é um inadequado modelo de amor, que vem sendo passado aos amantes como grande prova de fidelidade, mas que, em verdade, tem acarretado pesados encargos e exigidos muitos ajustes de conta para os divulgadores desse tipo de bravata. Morrer por cima do cadáver do amado. Finalmente, como causa orgânica, nós encontramos os distúrbios hormonais, as alterações na química cerebral, as disfunções hepáticas, a depressão, as fobias e os assemelhados, que interferindo na lucidez e na consciência, pode levar a criatura a cometer o autocídio.
também os estados de embriaguez, como vamos ver lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Não abordaremos aqui a questão espiritual do suicídio por indução ou interferência de outra inteligência encarnada ou desencarnada, porque no fundo da obsessão, que é uma das causas anteriores, estará sempre presente. Mesmo que seja um processo obsessivo, houve uma causa social, uma causa moral, um ciúme, um distúrbio que fez o plugue de ligação com a entidade que vai se aproveitar daquela fraqueza para fazer a pessoa chegar muito mal no plano espiritual. Então, ele se aproveita das brechas que é dada pelo hospedeiro, né? O hóspede se aproveita. Também não vamos falar de eutanásia, porque mesmo quando solicitada pelo doente, que não aguenta mais, envolve também homicídio. Então, a obsessão é um capítulo à parte, a eutanásia também, que exigiria outros desdobramentos. Ao tratar do tema morte, é necessário aprofundar especificamente esse assunto, suicídio. Por quê? Como comumente se costuma dizer que o espiritismo acabou com a morte e ensina a superação do medo desse tipo de evento natural e fatal para todas as criaturas, algumas pessoas, por ignorância ou atavismo, podem interpretar essa informação como uma exaltação, uma permissão ou um incentivo para a morte prematura. A morte faz parte de uma das 10 leis morais, que é a lei de destruição, mas a destruição abusiva, fora de hora, é infração à lei. Quando nós nascemos, recebemos uma cota de fluido vital, que corresponde ao tempo que devemos passar na esfera física, corpo físico. Abreviar por vontade própria o retorno ao plano extrafísico é complicar a passagem e sofrer até esgotar a carga de fluido vital recebida. Daí vai ficar as sensações e repercussões do perispírito ao corpo físico, que é uma coisa muito dolorosa, uma situação muito angustiante. A doutrina espírita reforça sempre as crenças na preciosidade da oportunidade reencarnatória e no insuperável dom da vida, que não pode ser renunciado ou malbaratado por questões comezinhas. Todos nós temos o dever de lutar até além do limite de nossas forças morais e físicas, respaldado sempre na crença de que nós somos uma essência espiritual, uma centelha divina. Essa, sim, a nossa resistência moral, a nossa crença na imortalidade, é que definirá o quanto cada um poderá suportar com êxito suas provas, seus testes, dores e resgates. Então, não podemos deixar de estar pensando e repensando. Somos uma essência espiritual, somos uma mônada celeste, somos um filho de Deus, esse corpo é um tabernáculo de Deus, não me pertence. Deus é o dispenseiro de todas as bênçãos e dono, administrador absoluto de todos os recursos. Somos co-administradores, co-herdeiros, ajudantes. Mas no universo é preciso respeitar a ordem e a hierarquia. A hierarquia máxima é de Deus, de mais ninguém. Abaixo de Deus, os seus missionários, os seus ministros, do qual Jesus é um deles. As pessoas que são esclarecidas pela razão, iluminados pela fé, que se consideram cristãos e evangelizados e conscientes, a todos esses, informamos que as palavras de desolação, de desencanto, de fraqueza moral, de inconformação, de rebeldia e de dissidência no passado, denominado blasfêmias, blasfêmia contra Deus, devem ser abolidas. Então, não devemos falar coisas que deprimam, pois constituem uma interferência perniciosa na higiene do cosmos, acarretando consequências e responsabilidades para o psiquismo daqueles que criam esses tóxicos ou lixos mentais que afetam a todos. Então, muitas vezes alguém a quilômetros de distância está triste. Eu, quando falo da minha tristeza, eu reforço a tristeza dele por raios invisíveis, por fios invisíveis, por vibrações invisíveis e reforço nele uma intenção maléfica de tirar a vida. Olha a responsabilidade que todos temos sobre o que falamos, pensamos e sentimos. Por isso, da necessidade dessa resistência moral,
Se agarrar na oração, na meditação, no estudo, no trabalho do físico também, que ajuda a desgastar essas energias represadas. Daí alguns terem, não é, em algum tempo inventado as caminhadas, as malhações, tem o seu valor, porque ajuda a reequilibrar essas forças aprisionadas no corpo físico. Aos médiuns, principalmente, nós temos que recomendar o cultivo da alegria, da aceitação do bom humor, a convivência fraterna e saudável, bem como o exercício do desapego em todos os níveis e ocasiões. Isso são condições essenciais para o ministério da mediunidade vitoriosa, sem lágrimas ou intercorrências desagradáveis. Eu, pessoalmente, trabalho comigo muito desapego, porque a gente tem muito apego a filho, aos irmãos, aos netos, à sua rotina, às suas crenças, aos seus valores. E toda forma de apego significa que você botou aqui, seja lá o que for, aquelas coisas, aquelas pessoas acima de Deus. E a lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí Jesus nos alerta, a todos nós que fomos esclarecidos pela luz do Espiritismo, os médiuns ou os trabalhadores da seara espírita, que aqui muito foi dado, muito será pedido. Portanto, os médiuns, porque lidam diuturnamente com a imortalidade e vibrações variadas, devem recorrer à vigilância e à oração, trabalhando-se com todo o afinco para conquistar os recursos do equilíbrio e da alegria de viver. O que é que diz o Livro dos Espíritos sobre esse assunto? Bem, nós vamos encontrar no livro 4, Esperanças e Consolações. E no capítulo 1, Penas e Gozos Terrestres, o subitem Desgostos pela Vida e Suicídio. São as questões de 943 a 957, como já dissemos lá na bibliografia. E aí eu vou fazer um resumo das questões, que é bem amplo. São tópicos do que Kardec trabalhou. O desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos é o efeito da ociosidade, da falta de fé, da saciedade, da falta de objetivo. O suicídio, por essa causa, é uma insensatez. Uma pessoa que se mata porque acha tudo sem sentido ou vazio. O homem não tem o direito de dispor da própria vida. Por isso que o aborto também é a segunda ação mais contrária à lei de Deus. Primeiro, porque a pessoa tira a sua vida, o suicídio. No aborto, porque você tira de um filho que lhe foi confiado e você é o seu protetor, é o seu mordomo até que ele possa se autodefinir a partir da adolescência e da adultez. Só quem tem o direito à vida é Deus. O suicídio nem sempre é voluntário. Por exemplo, o louco que se mata não sabe o que faz. Está lá em O Livro dos Espíritos, entre essas questões que já falamos, 943 a 957. Porque antigamente se chamava tudo louco, né? Hoje tem as gradações da neurose, da psicose, da paranoia. E antigamente o termo era genérico, louco. O suicida que comete o ato para fugir das misérias e decepções deste mundo, ou para escapar à vergonha de uma samá que ele não tem coragem de enfrentar e proteger a família da vergonha do que ele fez, são seres fracos, sem coragem. Só Deus poderá julgar e diminuir os rigores das consequências, porque ele fez também querendo preservar os outros. Mas o que pressionam e o conduzem a essa situação responderão na lei por homicídio. Então, a pessoa que deve é pressionada e acaba se matando para livrar a família da vergonha. Quem faz ele chegar a essa atitude responde na lei por homicídio. Os que pensam em tirar a vida para alcançar uma melhor situação, nosso lar é tão maravilhoso, as colônias espirituais, então é melhor logo morrer e sair dessa terra tão confusa. É um equívoco. Eles estão retardando sua entrada no mundo melhor, porque vai criar uma dívida que ele vai ter que reparar, inclusive consertando os veículos perispirituais, né, as diversas camadas do perispírito. Os que abusam das paixões e vícios são considerados suicidas morais, e é mais culpado do que o comete o ato por desespero, porque
Os que cultivam essas paixões e vícios têm tempo para raciocinar, saber que lesa, que vai estar se complicando, enquanto quem faz por impulso, por um ato de desespero, porque está em desalinho, está em uma espécie de loucura. Então a lei trata de outra forma. A expiação de cada suicida é sempre proporcional à gravidade da falta, conforme as circunstâncias. Por isso Jesus dizia para não julgarmos. Não só porque o julgamento entope nossa caixa de entrada e não deixa que Deus fale, mas também porque só o Pai, os seus ministros, os seus anjos e arcanjos e serafins, os seus prepostos têm os antecedentes e os consequentes de cada um. Só ele sabe se pode atenuar ou agravar. Os atenuantes e os agravantes de cada um. Só no livro da vida de cada um, que só os prepostos de Deus, só Deus tem, é que pode julgar e saber qual é a pena aplicada por essa grande infração à lei. Os que se matam porque não suportarem a perda de pessoa querida, agem contra si, porque aí, nesse caso, vão se distanciar por mais tempo do seu afeto. E se morrerem de forma natural e realmente se amarem, vão poder estar no mesmo patamar vibratório e vão poder se reencontrar. Mas se um morre de forma natural e o outro inconformado se suicida, vai retardar o reencontro, porque ele vai ter que fazer as diversas estações de recuperação do ato. E as mulheres que no Oriente, em alguns países, são obrigadas a se matar quando o marido morre, que são ainda costumes e preconceitos que precisam ser superados, isso não é considerado na lei suicídio, porque a maioria não quer morrer. Então, elas não são consideradas suicidas. Elas são obrigadas a fazer o ato. Questões 957. Essa está como está no Livro dos Espíritos. Por isso, para a gente aprender a não julgar. As consequências do suicídio são muito diversas, não apenas fixadas, e em todos os casos são sempre relativas às causas que a provocaram. Mas há uma consequência comum, o desapontamento. De resto, a sorte não é a mesma para todos. Alguns expiam imediatamente, outros vão expiar em uma nova existência. Então, não podemos dizer que todos os suicidas foram para o vale do suicídio. Todos os suicidas sentiram o horror da decomposição. Todos os suicidas. Cada caso é um caso. Não existe uma regra única. Mas em todos há o desapontamento. O que quer dizer? Se ele queria fugir da dor, se ele pensou que ele podia chegar no nada, o nada não existe. Se ele queria fugir da dor, a dor vai ser muito mais intensa. Por que mais intensa? Porque fora do corpo, que é um escafandro, um abafador de vibrações, não é? Todas as vibrações estão restritas aos 5 sentidos, né? A visão, a audição, o tato, o olfato, o paladar. No perispírito é tudo difuso. É toda a alma que vê, que sente, que percebe, então é tudo muito mais doloroso. Na morte natural, dizem que a pessoa pode até sofrer muitas doenças e muitas dores nas doenças, mas que na hora da morte não há dor. Diferente do nascimento, que existe uma dor para a saída, mas na morte não. Se a morte é natural, é uma lâmpada que se apaga. Então os laços que unem o corpo físico ao perispírito vão se desatando suavemente, então há pouca repercussão, reverberação do que está acontecendo com o corpo em relação ao perispírito. Nas mortes violentas, seja por suicídio, por acidente, por homicídio, ocorre a persistência mais prolongada e mais tenaz do laço que une o espírito ao corpo, uma vez que o corpo estava na plenitude de suas forças, cheio de fluido vital. E aí tem uma passagem do Livro dos Espíritos que diz que enquanto esse fluido persistir, vai persistir a repercussão, a reverberação entre o corpo e o perispírito. Daí o sofrimento e a angústia. É uma situação dolorosa, a pessoa tenta se libertar dessas sensações do corpo, mas nem sempre consegue e tem que esperar o fluido realmente
ser todo gasto, porque, como já falamos, cada um ao nascer recebe uma cota de fluido vital, e é por isso que as mortes naturais, que é como se fosse uma lâmpada apagando, a passagem é muito mais suave. Em nenhum caso, seja por qualquer dos motivos que já citamos, o suicida está isento das consequências de sua falta de coragem. Porque, no fundo, seja qual for a causa que motivou, há um ato de rebeldia, uma inconformação, uma falta de coragem para enfrentar aquela dificuldade que está atravessando. O que diz o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 5, 5, Bem-aventurados os aflitos, que são o item 14 a 17, que é o suicídio e a loucura, e o item 25, a melancolia. Ele fala assim, no Evangelho, que a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito, dão a nós que somos espíritos, antes de sermos, nós não somos um corpo que tem um espírito, nós somos um espírito que momentaneamente estamos habitando um corpo físico para uma tarefa, uma expiação, uma prova, uma missão. Então, quem tem calma e resignação, aure uma serenidade. Essa serenidade, essa confiança em Deus, na assistência dos bons espíritos, em Jesus, é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio, que ambos são duas formas de fuga de uma realidade que você não consegue absorver e aceitar. Excetuando-se, diz lá o Evangelho, os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode denominar de suicídios inconscientes, é incontestável que ele tem sempre por causa um descontentamento. Não importa qual é o motivo, o fundo é o descontentamento. É a inadaptação, a inaceitação. Para o que não crê na eternidade e julga que com a morte tudo se acaba, se as aflições o fazem sofrer, ele unicamente na morte vê uma solução para pôr fim às suas amarguras e acabar aquela angústia. Na realidade, ele não quer morrer, ele quer se livrar do sofrimento, ele quer pôr fim ao sofrimento. Então, as doutrinas materialistas são, pois, um veneno que inocula a ideia suicida como saída para problemas. Com o espiritismo, com o espiritualismo de um modo geral, que fala da sobrevivência da alma, e o espiritismo, que é informado dos detalhes da nossa vida no plano espiritual, você sabe que a vida se prolonga indefinidamente, a vida é uma só, dividida em existências e em diversos planos. Então, temos que ter a paciência, a resignação e a coragem moral para viver cada dia. Eu costumo me autodoutrinar dizendo assim, o ontem já passou, o amanhã ainda não chegou. O que eu tenho é o precioso presente. No precioso presente, o que é que me falta? Nada, porque estou raciocinando, estou pensando, estou falando, estou servindo, estou conseguindo cumprir as pequeninas tarefas que o Senhor me confiou. É isso que eu tenho agora, eu tenho que me centrar nisso aqui. Porque dificuldade todas as criaturas têm, não tem ninguém no planeta Terra que não tenha o seu agrilhão, que não tenha uma alfinetada, que não tenha um cravo encravado no seu corpo perispiritual, no seu corpo físico, uma questão para resolver. Mas quando eu lembro que existe a imortalidade da alma, que não há como sair da vida, uma vez que fomos criados, não há como sair da vida. Deus não nos deu esta opção. Uma vez criado, estaremos na vida para sempre. Vivendo como, onde e fazendo o que é a criatividade que Ele deixou, a liberdade para o homem escolher. Essa é a parte que nos cabe. Mas não existir, não está no plano divino. A vida é um eterno criar, mover-se, renovar-se, progredir sempre, para sempre. Não há saída. Por isso a ideia da imortalidade precisa ser apregoada.
precisa ser difundida e precisa ser sentida para ser vivenciada. A obra de André Luiz nos mostra com detalhes, em cada uma delas, como é essa vida no plano espiritual. E como é o destino de cada um a partir do tipo de vida que levou no plano físico. Porque a vida sendo um contínuo, a morte não vai santificar, nem vai piorar a condição moral de ninguém. Tal vida, tal morte é um contínuo. É bom que a gente esteja sempre se lembrando disso, para procurar viver o melhor possível nas condições que se apresentam e nas circunstâncias que nos chegam. Isso precisa realmente de oração, meditação, fé, respaldo mútuo um ao outro, porque sempre um está mais fraquinho, o outro está mais fortinho, e vamos nos fortalecendo para superar as dificuldades do plano físico. Nós temos todos que fazer uma resistência à psicosfera que se formou em torno da Terra e que vem de um processo muito longo. Não é agora. Agora nós estamos numa crise bem caracterizada, mas a psicosfera da Terra vem há muito tempo sendo afetada pelos pensamentos da guerra, das disputas das nações, das disputas de poder, das disputas dos pequenos reinos que são as famílias. Por isso é preciso, diz lá o Evangelho, resistir com energia aos estados melancólicos. Há uma vaga tristeza que se apodera dos corações e que faz considerar a vida amarga. Diz lá o espírito que psicografou essa mensagem que isso é o espírito cativo, querendo a liberdade antes da hora. Mas se ele faz isso, o resultado é oposto ao desejado. Então, os estados de melancolia é o espírito com saudade do plano espiritual. Ele veio para aqui cumprir uma missão, a Terra não está favorável aos sentimentos da bondade, do trabalho sadio, da união. Então, algumas pessoas são contaminadas por esse estado de melancolia. Ela diz para resistir. Se no curso desse degredo provação, diz ela, que corre Madalena, desincumbindo-se do vosso encargo sobre vós, desabai os cuidados, as inquietações e as tribulações. Sede fortes e corajosos para o suportar. Afrontai os resolutos, e ao sair do corpo da carne, sua família espiritual virá recebê-lo de braços abertos e levá-lo às regiões inacessíveis às aflições da terra. Então, vai mostrando os dois caminhos. Os que se agarram na confiança em Jesus, na certeza de que Deus é Pai amoroso, misericordioso e bom, que não dá pé daquele pé de pão. Que Ele é onipotente, onipresente, imanente, está em nós e transcendente, pode tudo, é alguma coisa inconcebível. Se eu acredito que Jesus está sempre disposto a estender a mão aos necessitados e aflitos de boa vontade que realmente querem sair de sua condição, eu vou fazer a resistência moral para resistir aos estados de melancolia, de tristeza, de depressão, superar as viciações de toda a natureza, os apegos de todas as naturezas. E nos centrar que a lei diz amar a Deus sobre todas as coisas. Então, nenhum afeto a outro ser ou a outra situação pode ser maior que o amor a Deus. Porque eu já começo, então, infringindo a lei. E fico sujeito, com essa brecha, a cometer esse ato chamado suicídio. Que é um ato doloroso para toda a humanidade. Existe o chamado efeito borboleta. Nós temos que acreditar que estamos todos mergulhados no fluido cósmico universal, em uma grande teia, uma grande rede. Tudo que mexe em alguém reverbera em todo mundo, seja para o bem, seja para o mal. Será que todos nós já nos demos conta disso? Para poder resistir a esses estados de morbidez que às vezes somos acometidos, sejam por doenças físicas
emocionais ou morais, ou por situações sociais, econômicas e financeiras? Qual é a nossa grande responsabilidade como espírita, como médium, de estar sempre vibrando no bem, na alegria, no otimismo, fazendo a pequenina parte que nos cabe na seara do Senhor. Certa feita eu assisti a um congresso espírita, onde um dos palestrantes, eu tenho essa dificuldade, eu sempre lembro o caso, a lição, a recomendação, mas esqueço o nome do autor. Mas eu digo tudo é de Deus e peço perdão ao irmão quando eu não lembro o nome de quem foi que me ensinou aquilo. E um dos palestrantes falava que uma das grandes chagas da humanidade e que é tratado de uma forma subliminar, como se não existisse, os organismos sociais internacionais, nacionais, abafam, tratam como se não ocorresse, é o suicídio. Mas que ele, naquele congresso, pedia a todo os assistente de sua exposição, de sua palestra, que dedicasse, nem que fosse uma vez por semana, para vibrar pelos suicidas. E que, se tivesse condição, força, respaldo moral, ajudasse a construir um espaço mais ameno para os recebê-los, para que a breve tempo este vale, que se chama Vale dos Suicidas, pudesse ser um lugar de expiação mais suave. Porque a misericórdia de Deus só espera do homem o contributo da bondade, a atenção sobre a dor do outro. Nós nunca vamos poder dizer é a lei de causa e efeito para piorar a situação do outro. Porque Deus ajuda o homem através dos outros homens. Se o meu irmão ainda não tinha fortaleza moral para resistir a certas situações e cometeu este ato, não podemos dizer, foi uma escolha dele, não. Aí é que nós precisamos orar, vibrar. E principalmente, nas irradiações, enviar essa ideia da imortalidade, da continuidade da vida, da responsabilidade que temos de não mais entristecer o coração augusto de Jesus, que de tanto mandar emissários e profetas para nos ensinar a lei de amor, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então preciso me amar, me aceitar, me perdoar. Porque se eu não tiver essa benevolência, essa indulgência, essa compreensão para comigo, como eu vou poder dar ao outro aquilo que eu não tenho? Nem para comigo mesmo. Então, é essa a lição que nós tínhamos na noite de hoje sobre esse assunto tão delicado. Pedindo a Deus da misericórdia que alivie, console, ampare, não só os que cometeram este ato, mas aos familiares que ficam tão tocados, tão sofridos, quando um dos seus afetos comete esse desatino. Que Deus, nosso Pai, na sua infinita misericórdia, abençoe e nos ampare a todos nós, nos dê fortaleza de ânimo e a alegria de ter sido criado, a alegria de viver, a alegria de ser filho de Deus, irmão do Augusto Jesus de Nazaré. Muita paz para todos. Que todos os nossos irmãos nos diversos planos da vida recebam o nosso abraço carinhoso de amor e de paz.